Neste módulo, nós vamos estar falando sobre a saúde do idoso. Nessa aula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre a hipertensão e a diabetes e os cuidados que o cuidador precisa apresentar com esse idoso que apresentam essas doenças. Assistência aplicada ao idoso portador de doenças crônico-degenerativas em tratamento clínico. Quando nós falamos doenças crônicos-degenerativas, nós estamos falando de doenças que já vêm acarretando a vida desse idoso há algum tempo, ao longo dos anos. Então não é uma doença que aconteceu de ontem para hoje, ela já vem ocorrendo há vários tempos. E isso tudo depende do quê? Depende da vida que esse idoso levou quando era mais jovem. Hipertensão. Devido às características próprias do envelhecimento, as pessoas idosas elas são mais sensíveis à elevação da pressão, ou seja, ao aumento da pressão, que principalmente nesta faixa de idade traz muitos riscos à saúde, inclusive à vida. A pressão arterial ela pode ser explicada como a força com que o sangue circula dentro das artérias. O corpo humano ele é constituído de artérias e de veias. As veias são aquelas ricas em gás carbônico e as artérias são aquelas ricas em oxigênio. Então, o que é a hipertensão? Tudo que tem a palavra hiper significa aumento, elevação. E no caso da palavra tensão é o que? Uma pressão. Então, a hipertensão é a elevação da pressão exercida dentro da artéria, que está conectada diretamente ao coração. Existe um limite em que essa força ela é suficiente para que o sangue chegue a todos os órgãos sem causar danos na parede interna dos vasos. Quando se diz que a pressão de alguém é alta, significa que a pressão nas artérias está elevada, podendo causar lesões em alguns órgãos. Nós precisamos ter atenção para a elevação da pressão, podendo causar alteração em alguns órgãos. Por quê? Porque, como eu falei, que as artérias ela está ligada diretamente ao coração, ela está ligada também diretamente a todos os nossos órgãos internos do corpo. Então, essas artérias que levam sangue rico em oxigênio, uma vez que tem pressão elevada na parede dela, elas podem levar a alterações em órgãos, principalmente como coração, pulmão, fígado, baço, entre outros órgãos do nosso corpo, e rins também. Como saber se alguém tem hipertensão? Para saber, é necessário que se faça verificação da pressão arterial por meio de aparelhos específicos. Então, existem os aparelhos digitais e os semidigitais que podem ser utilizados pelo cuidador. Atenção para esses aparelhos digitais, que são aqueles comprados em farmácias, que eles não são fiéis. Quando eu falo que eles não são fiéis, é porque eles não dão valores, muitas vezes, reais. Muitas vezes o idoso ele se movimenta e no movimento dele já dá uma alteração na pressão. Então é importante que, se você, cuidador de idoso, quiser ter na residência desse idoso algum aparelho de pressão, que seja o semidigital, que é aquele que o próprio cuidador insufla a pera e aí o manguito fica no braço do idoso, e esse manguito no braço do idoso ele vai dar o valor em números dessa pressão. Ou então que você leve esse idoso a uma unidade de saúde, a um posto de saúde, para ser verificado a pressão dele. Entretanto, toda pessoa idosa ela deve passar regularmente por uma avaliação do profissional de saúde. Então é importante que esse idoso vá ao médico e ao enfermeiro. Somente após uma análise apropriada será possível afirmar se a pessoa está com níveis de pressão arterial e é hipertensa. Então precisa se realizar, além da verificação da pressão, exames que comprovem que esse idoso é
hipertenso. Não é numa simples verificação de pressão que você vai dizer que ele é hipertenso. Quais são os sinais que alertam para que o idoso está com pressão aumentada? Valores acima de 140 miligramas de mercúrio para pressão arterial sistólica, que é a pressão máxima, e ou 90 milímetros de mercúrio para pressão arterial diastólica, ou seja, a pressão mínima. Então, nós temos a pressão máxima e a pressão mínima, ou 14/8, que comumente é dito pelas pessoas. Elas são consideradas com pressão alta. Então, se a pessoa apresenta várias vezes a pressão por 140/80 ou 140/90, ela já é considerada hipertensa, mas isso é só o médico que pode diagnosticar. A hipertensão ela é considerada uma doença silenciosa. Por que ela é considerada uma doença silenciosa? Porque ela não dá sinais para as pessoas dizerem que o idoso está apresentando pressão alta. Então, ela é uma doença silenciosa e por isso ela é muito perigosa. O cuidador ele desempenha um importante papel nesse caso, que é o de incentivar e viabilizar medidas. Quais são essas medidas que o cuidador pode estar oferecendo para esse idoso? Manter um peso saudável, realizar atividades físicas regularmente, seja ela pelo menos de uma caminhada, seguir um programa alimentar apropriado, né? Uma alimentação pobre em sal, pobre em gordura, ingerir alimentos com menos sal, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, é importante, não fumar, porque o fumo, o cigarro, ele aumenta a pressão nas artérias, tomar regularmente os medicamentos prescritos, conforme a prescrição médica, e realizar consultas e acompanhamento regular com o médico. Então, o cuidador de idoso ele deve estar acompanhando o idoso nessas atividades diárias e principalmente incentivar o idoso. Então, a hipertensão, essa imagem, ela mostra pra gente, né, uma doença silenciosa e que o idoso tem que se prevenir. Diabetes. Saímos da hipertensão, agora estamos na diabetes. O diabetes mellitus é uma das doenças crônicas mais comuns nas pessoas idosas. Além de frequente, ela é uma doença que afeta vários órgãos e está associada a muitas complicações. Duas principais e importantes complicações que o diabetes pode ocasionar é a hipoglicemia ou a hiperglicemia. Então, como eu falei, hiper é o que aumenta, no caso hiperglicemia é o que aumenta a glicose, a taxa de açúcar no sangue, e a hipoglicemia é aquela que abaixa a taxa de glicose no sangue. Os dois são perigosos. O que é a glicose? Quando eu falo em glicose e glicemia. A glicose ela é a fonte essencial de energia para todas as células do corpo humano. Quando comemos um alimento, parte dele se transforma em glicose, que será automaticamente absorvida pelo intestino e distribuída por meio da corrente sanguínea às nossas células. Então, ela é uma fonte de energia. O que é a insulina? A insulina ela é um hormônio produzido pelo pâncreas. Para quê? Para a glicose penetrar em cada célula do corpo e ser utilizada como energia. É necessário que haja insulina. Sem ela, a glicose se acumula no sangue. Então, a insulina serve para quê? Para ser uma transportadora da glicose do sangue para as células do nosso corpo. E aí dá atividade de energia para nós. E aqui ele mostra na imagem o pâncreas, tá? E nessa imagem que ele mostra o pâncreas, ele está aqui dizendo pra gente onde fica a insulina, né? Que fica na parte que o pâncreas produz ela. E aí, o que é a diabetes? A diabetes ela é a falta ou a incapacidade de a insulina exercer adequadamente suas ações. Caracteriza-se por um excesso de açúcar no sangue com alteração no metabolismo. Então, se eu tenho uma incapacidade de a insulina fazer o quê? Tirar a glicose do sangue e levar para as células, significa dizer que uma vez que eu tenho alteração na insulina, eu tenho acúmulo
de açúcar, ou seja, acúmulo de glicose na corrente sanguínea. E aí, a hiperglicemia é quando o exame de sangue em jejum resultar em glicose superior a 126 mg por decilitro ou acima de 200, se o sangue foi colhido 2 horas após uma refeição. E aí nós temos o contrário, que é a hipoglicemia, que é quando a glicemia ela se encontra abaixo de 60 mg por decilitro. E aí ela pode ser perigosa, especialmente quando for muito acentuada e se prolongar por muito tempo. Antes que apareça qualquer sinal e sintoma de hiper ou hipoglicemia, é importante que o cuidador faça diariamente o controle da glicemia capilar por meio do aparelho chamado glicosímetro, que é um aparelho que pode ser comprado ou disponibilizado pelo sistema de saúde. E aqui nós temos a imagem do glicosímetro. Por hoje é só. Muito obrigada e aguardo você para a próxima aula.